Olá, sou a acadêmica Kátia Regina Antonovski e, juntamente com a minha colega Mirielle de Mello, apresentamos o trabalho realizado durante o nosso estágio curricular obrigatório 3. A nossa área de concentração foi o ensino e aprendizagem das artes visuais e o tema foi a cultura e a arte indígena brasileira. A justificativa do nosso trabalho, que teve como objetivo mostrar as experiências que adquirimos durante o estágio, né? E no qual desenvolvemos com os estudantes do ensino médio. O tema foi a cultura e a arte indígena brasileira, na qual apresentamos um pouco sobre a inclusão do conteúdo no currículo escolar da rede regular de ensino. Levando também aos alunos informações sobre a importância dos povos indígenas em nossa sociedade e também proporcionando a eles o contato com a arte indígena na escola, mostrando às novas gerações que nossas origens permanecem vivas e que devemos preservar nossas raízes. Objetivos. O objetivo é despertar aos estudantes o interesse pela cultura indígena de forma que ampliem suas capacidades de melhor compreensão do mundo em que vivem, bem como sua diversidade. Sendo assim, poderíamos traçar os seguintes propósitos: mostrar como os povos indígenas produzem sua arte, dar ao aluno a possibilidade de vivenciar e experimentar as etapas de construção do grafismo indígena e traçados, conhecer um pouco a respeito da cultura indígena e sua forma de expressar a arte, e levar aos alunos a compreender a importância da arte indígena e seu significado. A fundamentação teórica, temos algumas citações de alguns autores que foram trabalhados na nossa pesquisa. Metodologia. Durante o processo de estágio, procuramos desenvolver um trabalho dinâmico e prazeroso para os alunos. Apresentamos ao professor a ideia de resgatar a cultura indígena através da arte. Ao escolher a turma que iríamos exercer a nossa regência, buscamos aquela que se mostrasse a mais produtiva e que fosse participativa, tanto na parte teórica como na prática, o que tornou as aulas mais construtivas para o desenvolvimento do plano de aula elaborado. No decorrer da realização das práticas, os estudantes tiveram a oportunidade de explorar diferentes técnicas do fazer artístico, e através do movimento de cestaria e grafismo, na qual desenvolveram sua criatividade e imaginação. Algumas das dinâmicas foram elaboradas em grupos. Foi onde nos surpreendeu pela organização e o respeito entre os próprios alunos. Ambas atividades propostas, percebemos que os alunos se dedicaram e nosso objetivo foi alcançado. Depois de concluídas as atividades, confeccionamos um mural nas dependências da escola. Observação. O nosso estágio foi realizado na Escola Estadual Frei Menandro Campes, localizada na cidade de Três Barras, Santa Catarina. Atualmente, a escola tem turmas de 3º a 9º ano do ensino fundamental, anos iniciais e finais e ensino médio, nos turnos matutino, vespertino e noturno. A equipe docente é composta por profissionais devidamente habilitados, sendo 59 professores em sala de aula, 6 segundos professores e um intérprete de Libras. A equipe equipe gestora é formada por 2 secretários, um diretor adjunto, 2 auxiliares administrativos, uma pedagoga e uma supervisora. As condições de estrutura são satisfatórias, foi feita pinturas no ambiente interno e externo, espaço físico é amplo, porém não há elevadores, que dificulta o acesso dos alunos com dificuldades de locomoção. A escola possui sala de professores,
e está tudo dentro daquilo que a gente precisa durante as aulas. Uma boa noite a todos, eu sou a acadêmica Mirielle e estarei agora comentando sobre os planos de aula desenvolvidos no nosso trabalho. O nosso primeiro plano de aula foi desenvolvido a cultura indígena e a arte dos povos indígenas. O objetivo dessa aula foi trabalhar a cultura desse povo, promovendo aos alunos um resgate dos costumes, das tradições, tendo como objetivo principal as artes produzidas por eles. Então, o recurso que a gente utilizou foi a aplicação do conteúdo e teoria do caderno. No segundo plano de aula, a gente desenvolveu com os alunos um mapa mental. O objetivo desse plano de aula foi promover aos alunos um amplo conhecimento sobre a arte indígena. E os recursos foram folha de papel A4, canetinha, lápis de cor e a internet também, que eles podiam pesquisar mais sobre a arte indígena. No nosso terceiro plano de aula foi desenvolvida a produção do grafismo. O objetivo dessa aula foi proporcionar aos alunos a possibilidade, de vivenciar e experimentar as etapas de construção do grafismo indígena. Então, a gente iniciou essa aula conversando com os alunos sobre as pinturas corporais realizadas pelos povos indígenas, Apresentamos a eles os grafismos da tribo Kayapó e pedimos para que eles se inspirassem nesses grafismos e criassem o deles mesmos, com seus significados. No nosso quarto plano de aula foi desenvolvido o movimento de cestaria, O objetivo dessa aula foi explorar a prática do trançado por meio de uma produção e também mostrar aos alunos que muitas dessas manifestações continuam sendo produzidas até os dias atuais, e provando que a arte e a cultura indígena é uma tradição que atravessa várias gerações, E que a arte de cestaria é um ótimo exemplo. No nosso quinto e último plano de aula foi desenvolvido uma reflexão, O objetivo dessa aula foi fazer com que os alunos comentassem sobre a experiência de realizar uma arte indígena, e o recurso que a gente utilizou foi a socialização dos trabalhos e uma roda de conversa. E aqui nesse slide a gente trouxe algumas atividades finalizadas, os grafismos e os movimentos de cestaria. Então, sobre a nossa vivência de estágio, a gente pôde compreender o quão importante foi para a nossa formação acadêmica, pois o estágio tem como um dos objetivos inserir o futuro professor no espaço de sala de aula, possibilitando a oportunidade de compreender os diversos contextos que o ambiente escolar oferece no processo de ensino e de aprendizagem. E durante a nossa regência, a gente percebeu a motivação dos estudantes, o interesse pelo tema, tornando assim as aulas bastante produtivas, Foi possível aplicar os conteúdos sobre algumas técnicas, trabalhar a cultura e promover mais conhecimento aos alunos. E a gente acredita que eles conseguiram absorver ao menos algumas informações básicas sobre os assuntos apresentados. O estágio também nos mostrou durante a prática, uma visão de como que é a sala de aula com os jovens, o que às vezes pode ser desafiador, mas que com um bom planejamento de aulas a gente pode alcançar bons resultados. E essa vivência contribuiu também para o desenvolvimento do nosso pensamento criativo e também nos ajudou a elaborar os planejamentos de aula, Então, sendo assim, nos ajudando ainda mais a refletir sobre a nossa formação e a nossa atuação enquanto futuros profissionais da educação. Nesse slide está as referências que a gente utilizou e finaliza o nosso trabalho com a frase de Augusto Curry: educar não é repetir palavras, é criar ideias, é encantar. Muito obrigada a todos pela atenção.